Boa noite. Me Boa escutam? noite. Boa Me escutam, noite. me veem. Eu só tô vendo tela preta. Eu tava no link errado, gente. Eu tô com três links aqui. Eu tava no link errado, esperando e ligando e falando, gente, cadê a turma? Tá no link errado. Mas acho que já deu tempo de entrar todo mundo, então, né? Quantas pessoas estamos na sala? 36. Semana passada a gente estava em 70. Boa noite. Como é que foi a semana de vocês? Tô vendo a doutora Daniela, Boa doutor noite. Boa noite, Dr. James Base, Tainara Moser, Alessandra, Thaís. Oi, doutora Thaís. E aí, doutora Daniela, conte-me, de onde a senhora está falando? Eu sou de Barra do Garças, Mato Grosso. E como é que foi seu dia hoje? Me conta. Foi produtivo, corrido, deu tudo certo, graças a Deus. Você advoga em que área? Na área civil. Então, acho que você vai gostar bastante da aula de hoje. Que tipo de coisa que você faz na área civil? Família? Família. Eu também atuo um pouco na área pública, assim, administrativa, Uhum. Mas você gosta mais de qual área? da família. E aí, em Barra dos Garças, é isso o nome da sua cidade? Isso, Barra do Garças, isso. Barra dos Garças, você faz mais o quê? Divórcio, guarda, o quê? Partilha, divórcio, inventário também. Nossa, inventário é super importante. Você atende pessoas Mas, idosas, doutora Daniela? O também. Muito pouco, mas também atendo. que que a senhora atende com pessoas idosas? Olha, previdenciário, já atendi alguns. Uhum, tá. Quem mais tá na sala? Acho que já tá todo mundo entrando. Gente, desculpa, tá? Eu tava com o link errado. Boa noite. Minha câmera foi, bloqueada. Poderiam desbloquear? Boa noite, Mirela. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Jaqueline. O pessoal da OAB aí vai ver para você. Giovana, doutora Thaís, doutora Tainara. Tomando um cafezinho, hein, doutora Daniela? Alguém fez as atividades, fez as reflexões da aula passada, gostaria de conversar? Boa noite, Gilberto. Tem mais gente entrando, mais gente conectando com áudio. Semana passada eu coloquei algumas reflexões para pensar como é que era utilizar o texto na sua vida, utilizar texto em WhatsApp, em rede social, nas petições. Giovana levantou a mão? Pode falar. Eu tentei levantar, mas deu meio errado. Na realidade, eu refleti um pouco a respeito disso e eu cheguei à conclusão de que, assim, nas redes sociais, por exemplo, você sempre usa um texto muito mais chulo, você usa coisas, às vezes, que nem fazem sentido gramaticalmente fazem, ou nem tem nexo tem, é só para aparecer. E Uhum. quando você vai fazer, tipo, uma petição, você tem que tentar realmente, tipo, pegar a gramática e escrever corretamente a gramática. Você não pode, tipo, esquecer tudo que você aprendeu na escola, do beabá ao básico até o final do ensino médio, né? E, tipo, jogar fora. Não, você tem que escrever tudo certinho, bonitinho. Então, em relação a essa questão da escrita, pro público que você está escrevendo e onde você está escrevendo, muda muito o que é escrever direito. Porque, tipo, nas redes sociais, para muitas pessoas, escrever direito não é necessariamente você utilizar todos os verbos corretamente, entender o que você está falando, falar alguma coisa no mesmo idioma. Tipo assim, você pode começar a frase em espanhol, terminar em português, e ninguém vai, tipo, ligar, assim. Mas nas petições, na nossa área do direito, você tem que escrever tudo muito corretamente. E às vezes a gente carece um pouco também, um pouco desse ensino básico, assim, da gramática, para a gente escrever corretamente, muitas vezes, sim. Obrigada, viu, doutora Giovana? As pessoas acham
que porque a gente saiu da escola, a gente não, ou da faculdade, a gente não aprende, não continua aprendendo. A doutora Daniela está aqui, ela é civilista. Está sempre fazendo curso, não é? De processo civil, está sempre fazendo curso, se atualizando, sempre olhando jurisprudência, né, doutora Daniela? Conta um pouco para a gente. Está sempre se atualizando, não é? E cada caso é um caso, né? Não tem como você pegar uma situação diferente e falar, já sei sobre isso aqui. É impossível. Você tem que buscar a jurisprudência, buscar os novos entendimentos, a lei novamente. Todos os dias, a cada situação é um novo estudo, é uma nova atualização ali do que você vai ter que aplicar, né? E aprender também. Fala um pouco, fala um pouco para mim como é que você se atualiza em direito de família. Essa questão dos novos entendimentos, como muda. Isso é super importante. Então, assim, eu busco as plataformas, né, Jus Brasil é o que eu mais utilizo para a questão de Uhum. jurisprudência, né, de acordo com o estado que eu vou. Igual se é aqui, eu procuro os entendimentos aqui do meu estado, às vezes até do próprio município, né, da própria comarca mesmo ali, para ver o que aquele juiz do qual eu vou apresentar a defesa, qual que é o entendimento dele, daquele sentido, né? Eu tento filtrar da melhor maneira possível. Uhum. Então, doutora Giovana, viu? A doutora Daniela, ela está sempre se atualizando. Com a língua portuguesa é a mesma coisa. Não é o fato de que a gente saiu da escola, da faculdade, que a gente vai parar de estudar. E idem para a língua. Se a gente aprende espanhol, se a gente faz curso de inglês, eu não entendo por que que a gente não faz curso de português. Doutora Daniela, semana passada eu estava num curso. Eu adoro criança, tá? Eu sou contadora de história para criança, eu escrevo livro para criança. E semana passada eu estava num curso de escrita infantil para criança. Eu trabalho com isso há 20 anos e ainda assim eu estava em aula. O professor que deu aula para gente é o Ilan Breman. Ele tem livro, ele tem mais de 90 livros publicados aqui no Brasil e mais de 40 títulos traduzidos em todo o mundo. Ele é best-seller, ele escreveu aquele livro Até as Princesas Soltam Pum. Quem tem filho deve conhecer. Não, ele é best-seller mesmo no mundo inteiro. E não, além de tudo isso, ele é professor doutor da USP. Ele fez faculdade, mestrado e doutorado em psicologia, psicologia da infância, todas essas coisas. Então, ele é uma pessoa que entende muito. Você acha que eu não vou ter aula com um cara desse? É óbvio que eu saí da minha casa, atravessei a cidade. é, eu levei 2 horas para ir, 2 horas para voltar para ter aula com ele. Foi aula de um dia inteiro. Graças a Deus foi de graça na biblioteca. Mas por que que eu estou dizendo isso? Que não é o fato de eu ser escritora, eu ter 7 livros publicados que eu não vou deixar de aprender. O fato de eu ser advogada não é porque eu saí da faculdade e eu não vou deixar de aprender. Eu também leio a Conjur todo dia, eu também leio Migalhas todo dia, sempre estou checando o negócio da Jus Brasil. E cada caso é um caso. Lembra da faculdade que o professor falava que era tudo depende? Ah, o direito à ciência do Uhum. depende. Então é igual o caso da doutora Daniela. Idem para gramática. E as pessoas acham que não tem que estudar. Por isso que eu falo, não é à toa, gente. Agradece mesmo o pessoal da OAB que teve essa oportunidade de trazer esse curso, que as pessoas esquecem disso. Esquecem, simplesmente esquecem. Eu vou começar a aula, eu vou compartilhar a tela. Alguém me ajuda aí para ver se está aparecendo? Me ajuda aí, doutora Daniela, doutora Giovana. Está aparecendo? Vocês estão conseguindo ver? Tá aparecendo, sim. Quem puder levantar a mão, porque eu não estou conseguindo ver no chat, tá? Vai. A Giovana levantou a mão. Pode falar, Giovana. Dá pra ver certinho, doutora Ivy. Na verdade, dá pra ver a sua internet. Tipo, dá pra ver o arquivo na sua internet. Não dá pra ver, tipo, só o arquivo. Ah, tá. Eu Peraí, não é que o sei se meu. tem o Entendi. negócio de compartilhar, sabe? A tela de apresentação. Deixa eu ver se dá para fazer isso. Porque a minha tela, ela abre no computador mesmo. Ela abre no Google Chrome, PDF. Então, acho que coloca. Deixa eu ver. Vê se vocês estão vendo agora. Estão vendo? Sim, dá pra ver certinho. Uhum. Eu vou aumentar aqui um pouco. Vou começar e aí eu vou baixando.
Então, essa é a segunda aula. Para quem tiver alguma questão com deficiência, eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, estou de blazer, blusa amarela, um fundo beterraba atrás. E essa é a nossa segunda aula. Recapitulando um pouquinho da nossa primeira aula sobre a advocacia e a escrita. A gente conversou, que a doutora Giovana trouxe a respeito da modulação, que ela aprendeu a modulação, advogado, advogada bom, conhece seu público, com a escrita consegue estabelecer uma conexão, desenvolve relação de confiança. Para a doutora Daniela, isso é muito importante, né? Que vai trabalhar com família, a pessoa tem que ter confiança na advogada, né, doutora Daniela? Não dá para não, né? Não dá para não confiar. Então, se você não entende, como é que você vai confiar uma coisa que você não entende? Então, é super importante isso. Doutora Daniela, depois me lembra de falar da sentença mais bonita do mundo, tá? Quando tiver isso. Você escrever direito traz credibilidade e também gera empatia. Você está se colocando no lugar da outra pessoa. E aqui a tela do Cezanne, que ele se autopintou, lembrando que o Cezanne era advogado. Aqui já tem mais material. Vamos ver se essa barrinha está aqui, está aparecendo. Vamos ver se eu consigo baixar. Olha aqui, consegui baixar. A linguagem simples na prática. Gente, eu acredito que o caminho só se faz caminhando. Então, eu trouxe aqui para a gente começar, a gente vai fazer exercício de novo, que a liberdade da palavra, eu trouxe uma frase do Rui Barbosa. A liberdade da palavra forense. Esse ofício sacerdotal do advogado. Advogado, advogada tem liberdade de falar. Mas tem um velho ditado que diz que quem fala o que quer, ouve o que não quer. O fato da gente ter liberdade da palavra não significa que a gente pode sair por aí ofendendo as pessoas, tá? Isso é super importante. A gente tem que, antes da gente estar aqui, já tinham limites que nos colocavam. Então, é importante eu queria começar a refletir aqui com vocês, se a gente tem liberdade para criar as nossas petições, os nossos agravos, as nossas apelações. Queria escutar vocês um pouco. A doutora Thaís está aí, a doutora. Pode falar, doutora Giovana. Eu diria que a resposta para isso é médio, porque na prática a gente já tem o hábito de criar petições dentro da formalidade exigida, dentro do rigor exigido. E também, Uhum. dependendo do escritório que você trabalha, se você trabalha no escritório de contencioso de massa, que tem muitos casos, é muito mais comum você fazer o famoso copia e cola do que você criar uma outra petição. Então, eu acho que depende também um pouco do ambiente de trabalho em que você trabalha, se você tem essa liberdade dentro do ambiente de trabalho ou não. Porque muitas vezes acaba sendo incentivado dependendo do escritório em que você trabalha também. Tá. Mas e se é no caso da doutora Daniela, que tem caso de família? Como é que Aí, faz? no Que caso, o dela, ela é advogada de família. O cada dela é um caso, não é contencioso. Como é que faz? Como é que a senhora faz, doutora Daniela? Eu acho assim que tem limite sim na liberdade de criação de uma petição, de uma defesa, Uhum. né? Você não pode, não tem como você sair do tema ali, do que você se propôs a defender, né? Do que está sendo abordado naquela ação. Então você fica um pouco limitado, Tá. sim. Eu entendo Então, que o sim, que que há cria o limites para limite essa para liberdade. você é. O que cria limite para você, então, é o caso concreto, é isso? A doutora Giovana É falou o que o caso limite é o. concreto. É o caso concreto, porque como que eu vou trazer algo novo que não tem nada a ver com o caso concreto? E qual vai ser o resultado disso? Nenhum, eu acho. Entendeu? Na minha opinião, né? Não, mas Eu não, acho é que isso que é isso, gente, a tem gente tem que liberdade sim para refletir criar. para não ficar no exatamente. Então, olha só, Giovana, você tinha falado que o limite era aquilo que você, de acordo com o que você trabalha no escritório.
A doutora Daniela já trouxe uma coisa, não, o limite é o caso concreto que você está trabalhando. E aí eu pergunto para as duas e para quem mais quiser participar, como é que a gente define os limites? Me veio uma resposta É, muito clichêmente, mas a lei. Ah, Me a veio a lei lei, na mente. a lei. E a doutora Daniela, como é que a senhora define os limites? Tá mudo, tá mudo. Tá tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo? Alguma dúvida? Vai parando, vai levantando, vai falando. Tô vendo aqui todo mundo, Poliana, Alessandra. Vamos lá. A gente tem aqui no direito alguns limites, sim. E aí, na aula passada, eu trouxe uma questão de direito penal e hoje eu trouxe de direito civil. Porque no direito civil fica cristalino aquela que a gente aprende, acho que ali mais ou menos no terceiro semestre. Gente, se tiver pessoal aqui que não, que como a gente tem os nossos amigos da Cefaz, e a gente tem estagiário que não teve essa matéria, fala, tá? Isso aqui, como é um curso voltado para advocacia, a gente tem que colocar essa coisa. Eu trouxe uma aula mais para advocacia, mas todo mundo se beneficia. Se tiver alguma dúvida, eu trouxe isso aqui, eu não sei se alguém lembra da aula de contratos. A gente tem no começo da faculdade, mais ou menos ali no terceiro semestre, a gente tem direito civil 1, depois a gente tem direito das obrigações, né? E a gente vai ter, logo depois das obrigações, a gente tem direitos dos contratos. É uma matéria super importante, a gente fica no mínimo um semestre estudando. E uma das coisas que a gente tem na aula de direito dos contratos são os contratos solenes e não solenes. Alguém lembra disso? De contrato solene e não solene? Então, a diferenciação entre forma e solenidade. Forma é gênero, ou seja, qualquer formalidade, caso da forma escrita. Solenidade é espécie, querendo significar o ato público, caso da escritura pública lavada no tabelionato de notas. Por que que eu trouxe isso? Eu até dei uma pesquisada para fazer essa aula, que a doutrina não tem entendimento de diferenciação entre forma e solenidade. Porque o que eles falam, que a forma é, no caso, ser escrita, então mensagem de WhatsApp vale, ou esse slide aqui vale, por exemplo, ou a questão da solenidade, que é você ir e registrar, deixar registrado. Só que a gente tem algumas questões aí. Tudo isso está falando de coisas de como o contrato tem validade, mas não do conteúdo do texto. E aí eu pergunto: a gente pode, então, fazer um contrato formal e solene na linguagem simples? O que que vocês acham? Com certeza. Por quê? Porque a linguagem simples, ela não é uma linguagem que ela é escassa. A linguagem simples é simplesmente escrevendo para qualquer outro público. Até porque a solenidade, ela não, como posso dizer, ela não obriga você a utilizar de expressões coloquiais e também, ao mesmo tempo, não obriga você a utilizar juridiquês. Ela simplesmente obriga você a seguir determinada forma de organização, vamos dizer assim, do texto, de que é aquilo que você tem que adequar e colocar numa determinada petição ou uma determinada contestação. Ela não obriga, na verdade, você a escrever algo é, no sentido gramatical. Ela obriga você aquela informação específica que precisa estar naquele tipo de peça. É diferente. E na lei? Perfeito. Então, tem alguém aqui que trabalha com advocacia de registro de imóveis, que trabalha com aluguel, essas coisas todas? Porque essa é uma pergunta que fica. Porque a gente está tão acostumado a ter aqueles contratos de 1.000 páginas com de uma linguagem assim que a gente não chama, né? Eu vejo muito no LinkedIn. Eu, particularmente, gente, não gosto de utilizar palavras em inglês. Eu acho cafona, tá? Mas no LinkedIn,
A turma lá chama de smart contracts, contratos inteligentes. Eu acho isso cafona, que são aqueles contratos que você usa design, exatamente igual eu estou fazendo aqui no Canvas, e você pode usar em linguagem simples. Então, se eu chegar para registrar a escritura da minha casa em linguagem simples, será que o tabelionato vai registrar? Será que o tabelionato de Barra das Garças vai registrar, doutora Daniela? Ele pode, ele pode não gostar, mas por lei ele é obrigado a registrar. É exatamente o que a doutora Giovana falou. Porque no Professora, código. Oi, tô ouvindo quem fala? é a Thaís, tudo bem? Como Oi, vai? Thaís, como foi sua semana aí, hein? E seu Foi ótimo, síndico? E seu foi ótimo. síndico, hein? É, sobre essa questão, realmente existe até um curso, né, Visual Law, que o pessoal fala, não é? Que é sobre essa Isso. parte de colocar os contratos de Uhum, forma que fique bem claro, né? E uhum. eu tive um curso esses dias que falava só sobre isso. E realmente, né, como a senhora está falando, sobre a questão de ser obrigatório, ele pode não gostar, mas está escrito de uma forma simples, mas não deixa de ter todos o conteúdo que é necessário para um contrato, né? No caso de um Para contrato que eu aprender. estava estudando, né? Exato. Uhum. Que Era contrato isso. que você estava estudando, doutora Thaís? Conta pra Era gente. contrato de prestação de serviço, né? Que na verdade foi um curso, né? Visual Law, que era de 4 módulos e que ele explicava que você poderia fazer em linguagem mais simples, né? De uma forma que Uhum. todos entendessem. Que isso, inclusive, facilitou para, não na peça processual, mas sim num contrato de prestação de serviço com um cliente, né? Numa prestação de serviço igual de registro de imóveis, como a senhora acabou de falar, e foi por isso que eu me lembrei que é uma forma mais simples para que o cliente entenda e a pessoa que está Uhum. vendendo, né, que as duas partes consigam entender sem muita demora e delongas, para que vá de uma mão para outra até que realmente possa ser concluída uma venda, né? Era sobre isso. Onde foi que a doutora fez esse curso? No do Cristiano Sobral, aquele professor, aquele advogado de consumidor, né? E ele dá várias aulas, né, cursos, né, e palestra. Uhum. Aí foi uma professora que deu aula, eu esqueci o nome da doutora agora, e ela ministrou esse curso de 4 módulos também. Eu não conheço. Depois, se quiser compartilhar com a gente, alguém conhece, gente? Esse Compartilho. Cristiano Sobral, compartilhando o link. Obrigada por ter participado, doutora Thaís. Vamos lá, fica Imagina, aqui comigo, obrigada, tá? doutora. Isso é super, ó, gente, isso é super importante. Não só para a questão do contrato. Você, por exemplo, tem um professor de Harvard que ele fez um vídeo no YouTube, depois eu até passo para vocês, que ele fala que o direito faz parte da vida. E ele fala o seguinte, que quando você vai levar o seu paletó para limpar na lavanderia, lavar seco na lavanderia, você está assinando um contrato. Aquela fichinha que a lavanderia te dá, aquilo lá é um contrato. E eu achei aquilo super legal, porque aqui em São Paulo, no shopping Iguatemi, tem uma sapataria que quando você vai lá, eles te dão uma comanda e atrás da comanda tem um contrato. É uma comanda assim, olha, não é uma comandinha assim, tipo de quadradinha de restaurante, ela é uma comanda assim, mais ou menos. Ela deve ter uns 10, 15 centímetros. E tem lá, eles colocam que você deixou o sapato, valor tal, vai ser entregue dia tal. E aí, se você pagou ou não, eles colocam tudo lá. E atrás da comanda, quando você vira a comanda, tá assim, que depois de 60, de 90 dias que você não foi buscar, vai ser doado para caridade, que eles não têm responsabilidade sobre isso e aquilo, aquela coisa. É uma coisa ali tão, gente, é uma coisa tão inteligente, é uma sacada tão bem feita, que é um contrato. Tem todos os princípios do contrato, o acordo, tácito, ali tá tudo no contrato. Então, doutora Thaís, para a senhora que quer trabalhar nisso na área do consumidor, isso aqui é super importante. Eu trouxe isso para gente, isso aqui, essa aula aqui, juro, vocês vão usar para o resto da vida. O exercício que eu escolhi a gente fazer hoje é um de contrato, mas vocês vão aplicar no agravo, na petição, em todas as coisas. E eu acho super importante vocês pegarem essas técnicas aqui, tá bom? Nós vamos começar agora um exercício de nós vamos escrever juntos um contrato aqui em sala de aula. Porque o caminho se faz caminhando. Eu não sei escrever porque eu fiz curso. Óbvio que fazer curso ajuda,
mas eu sei escrever porque eu escrevo isso, eu escrevo há mais de 20 anos. Não é questão de melhor ou pior, não tem isso. Você sai da faculdade, você é advogado, mas você se torna melhor advogado à medida que você vai advogando. É simples assim. Não é que você, tal. Simples assim. Vamos lá, então a gente vai fazer um exercício aqui de um contrato de doação. Se alguém quiser sugerir outra coisa em sala de aula, fique à vontade. O que é a doação? Doação, artigo 541 do Código Civil. A doação far-se-á-se por escritura pública ou instrumento particular. Gente, mesóclise só o professor Michel Temer pode usar, tá? Quem viu, vocês me viram na internet com ele? O professor Michel Temer elogiou vocês. Quem faz meu curso tem o elogio do professor Michel Temer. Tá lá na playlist do YouTube. Mesóclise só ele pode usar. O Código Civil errou aqui, não devia estar essa mesóclise. Doação é feita por escritura ou instrumento particular. Instrumento particular significa que não é registrado, não precisa ser registrado. Então, a gente vai fazer, a doação verbal será válida se versando sobre bens, deixa eu ver se coloco para cá, sobre bens imóveis e de pequeno valor, se seguirem incontinente à tradição. Quem lembra disso? Quem lembra o que é tradição? Vocês lembram o que é tradição? É a entrega da coisa. E aí, deixa eu ver aqui o chat. Obrigada, viu, Thaís? Deixa eu ver o que tem aqui. Foi da doação, transferência do bem, a Giovana falou exatamente. Da entrevista escrita. Ah, ok. Que entrevista é essa? O que você mencionou, que você viu no YouTube, eu só peguei o link da entrevista escrita. Em vez de tipo, vídeo, Briga. mas alguém tem interesse em ler. Eu não vi que tinha saído a entrevista escrita. Para quem é? Gente, lembra da aula da persona? O contrato vai ser para as duas pessoas que estão celebrando ali. Então, artigo 554 do mesmo texto. A doação à entidade futura caducará se, em 2 anos, esta não estiver constituída regularmente. Como é feita a doação? A doação é ato solene. Pode ser instrumento particular ou público, como registro no tabelião. Portanto, podemos sim escrever um contrato de doação de direitos autorais para uma entidade beneficente por instrumento particular, segundo os princípios da linguagem simples. Exato, gente. Nada nos veda. Vamos falar a verdade? Nada está nos vedando aqui. A gente tem essa linda tela do Thomas Eakins, The Writing Master. Está no Metropolitan Museum of Art. Então, a gente não tem ainda, vocês no Mato Grosso têm um projeto de lei, tem um projeto de lei no Congresso Nacional. A gente não tem uma lei, então eu peguei o projeto de lei. Vamos lembrar que o projeto de lei pode ser alterado. Então, ele está servindo como base para a nossa aula, mas vai servir para tudo na vida. Uma das coisas para a gente ter um texto maravilhoso, eficaz, que tenha validade ali, é redigir na ordem direta. Então, nesse caso concreto que nós estamos trazendo aqui, eu, Ive, maravilhosa, benemérita, sou a nova J.K. Rowling, estou rica, milionária, então, por isso, vou doar os direitos autorais do meu livro Escrever Direito, Manual de Escrita Criativa para Carreiras Jurídicas, para a Associação de Advocacia, Associação para a Advocacia do Mato Grosso. Mas essa associação não existe, exato, mas a lei permite que eu possa fazer a doação para uma entidade que seja criada a partir dos meus montantes. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Alguém está contra eu doar meu dinheiro para uma associação para promover a melhora da advocacia? Não, né? Todo mundo quer contar isso, né? Doutora Lilian Coelho, que ministrou o curso de Visual Law que mencionei, da plataforma do Dr. Cristiano Sobral. Muito obrigada, Thaís. Fica aqui comigo. Olha só. Então, como é que a gente vai fazer esse contrato? Eu, Ive, estou doando os direitos autorais do meu livro para uma entidade que não existe, mas ela vai existir
e essa entidade vai promover coisas boas para a advocacia. Então, como é que eu vou fazer isso? Sujeito, verbo, objeto. IV doa os direitos autorais do livro Escrever Direito. Sujeito IV, verbo doa, objeto direitos autorais. Tranquilo? Sempre na ordem direta. Aqui um exemplo do que não fazer. Doar-se-á os direitos autorais referente à obra intitulada Escrever Direito. Quem está dando? O quê? Tá vendo, gente, como faz diferença isso no seu texto? Fica aqui, se tiver alguma dúvida, fala, tá? Redigir na voz ativa. A mesma coisa, sujeito, verbo, objeto. Os direitos autorais do livro, então o sujeito aqui são os direitos autorais, serão destinados à Associação para a Advocacia. A Associação para a Advocacia receberá os direitos da obra, tá na voz passiva. Lembra de voz ativa, voz passiva? É de quem está fazendo a ação e de quem está recebendo a ação. Usar linguagem respeitosa, amigável, clara e de fácil compreensão. A doação dos direitos autorais é de livre e espontânea vontade. Estou sendo respeitosa, amigável, de fácil compreensão. Diante de perfeitas faculdades mentais e gozando de boa saúde, fica registrada a dação dos direitos autorais como condição de dádiva à advocacia. Quem fala isso? Vocês conseguem imaginar a Dona Maria ou seu Zezinho falando isso, dação? Ninguém usa isso aqui, só a gente que usa na aula de Direito Civil e em dação em pagamento. Ninguém mais usa. Mas isso aqui está nos contratos, sem necessidade. Então, vamos lá ver, vamos colocar agora como a gente faria isso. Tem mais aqui. Redigir frases curtas. O valor da venda do preço de capa é doado na íntegra. Curta, quanto mais curto, melhor. Para efeitos desse contrato de doação, o montante a que se refere é o do preço de capa em seu valor integral. Lembra, gente, todo texto dá para cortar. Todo texto dá para cortar. Aqui, ó, íntegra, você trocou por valor integral. Você vai tirando uma palavra aqui, uma preposição ali, uma coisa colar, seu texto vai ficando menor. E é esse o objetivo. Quanto menor o seu texto, mais compreensível ele vai ser. Evite frases intercaladas. A Associação para a Advocacia prestará apoio integral à OAB do Mato Grosso na oferta de cursos, palestras e treinamentos. Direto, não teve aposto, vírgula, não teve nada disso. Olha como ficaria se fosse desse jeito que a gente está acostumado. Em sua criação, a Associação para a Advocacia deve, sempre de maneira gratuita, ofertar capacitações para os causídicos matogrossenses e desenvolver uma ideia por parágrafo. A Associação para a Advocacia trará cursos de arte, pintura, caligrafia, escrita criativa, música, crochê, arranjos florais e cerâmicas. Uma vez ao ano, uma bolsa integral de estudos será concedida em formato de sorteio. Isso está na linguagem simples, que eu separei as ideias. Olha como a turma faz. Além de cursos voltados para estimular a criatividade, tais como pintura em aquarela, a Associação para a Advocacia concederá bolsas de estudo anualmente, cujos custos serão integralmente ofertados, passagem, hospedagem, mensalidades, na Escola de Artes em Paris. Olha que confusão! Vocês conseguem ver a confusão aqui, ó? Tudo bem que tá falando a mesma coisa, mas tá confuso. Você não colocou você foi misturando as ideias. Aqui, ó, vai ser concedida a bolsa em formato de estudos. Para onde? E aí depois você vai colocando. É sempre uma ideia por parágrafo, tá, gente? Lembra aquilo que eu falei? Tem a presença, sabe para quem vocês estão escrevendo, o que vocês querem dizer, vocês estão transmitindo uma ideia. Aqui a gente está transmitindo a ideia que a Ive é muito boazinha e ela quer que os advogados e advogadas do Mato Grosso tenham essa leveza de vida. Cursos que a OAB não pode dar, a Associação para a Advocacia vai dar. Gratuito, tudo lindo. Tá bom? E o dinheiro vai sair da venda do livro.
Vamos lá. Quem quer voluntário? Doutora Thaís, quer ser minha voluntária aqui para escrever esse contrato? Quem quer ser voluntária para começar a escrever esse contrato? Cadê a minha amiguinha que me ajudou com as escritas na aula passada? Quem tá aí? Quem quer? Vamos lá. André Luiz está entrando, Giovana. Eu posso Vamos lá. participar se você... ninguém mais tiver interesse, mas é interessante se outras pessoas participassem também. Não, mas vamos lá, todo mundo participando, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Verdade, é isso mesmo. Vai, doutora Giovana, conta para mim como ficaria esse contrato. Quem são as partes? Não é porque a gente está escrevendo em linguagem simples que a gente vai deixar de fazer qualificação, todas essas coisas, tá? Tá. Então, É, como é que a gente escreve isso aí? tem que endereçar para as partes, né? Endereçar para a parte contrária nesse caso, né? Que Uhum. do cliente que a gente está defendendo. No Quem são caso, as partes? Nesse as caso, partes, nesse nesse caso, caso, as quem são partes as partes? seria você, né? De certa forma, que é você que vai Uhum. doar o valor e a associação Mato Grossense, da OAB. Doutora Thaís, consegue escrever isso aí? Eu não consigo escrever aqui, ó. Senão eu paro de compartilhar a tela. Vamos escrever isso aí. Então, quem são as partes? A gente vai qualificar as partes, tá? Estão acompanhando, gente? Alguma dúvida com relação aqui? Vamos colocar quem são as partes. Ive, a boazinha, porque eu sou muito boazinha, muito generosa, estou doando os meus livros, e a associação. Doutora Giovana, essa associação existe? Existe, existe. Aonde ela está sediada? É, no Mato Grosso. Tá, quem é que criou essa associação? Ahn, aí você me pegou com essa pergunta. Mas Exatamente. É pegadinha. Você viu que eu coloquei o artigo aqui, ó, do Código Civil? Eu vou doar para uma associação que vai ser criada em até 2 anos. A entidade futura caducará se em até 2 anos ela não estiver constituída regularmente. Gente, isso é muito comum. Isso é muito comum. A pessoa doa para querer advocacia, vocês têm que estar preparados. Nunca vai ser a mesma coisa, como disse a doutora Daniela, mas a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter repertório. Isso aqui é muito comum. Quero doar uma parte do meu patrimônio para uma instituição, para um museu, que vai ser feito em minha homenagem. Quero doar para uma associação. Puxa, seria tão bom se tivesse uma associação que cuidar. Estou lá no hospital, fiquei doente. Puxa, seria tão bom se as enfermeiras me trataram tão bem. Poxa, imagina essas pessoas, seriam tão bom se a gente tivesse uma entidade que tratasse da saúde mental dos profissionais de saúde. Pô, eu tenho dinheiro, mas eu já estou morrendo, como é que eu vou fazer? Então você coloca na doação que você vai doar um terreno, alguma coisa para uma associação que vai cuidar dos bens e dos imóveis. Então, tudo isso aqui você tem que colocar, tá? As partes IVE como doadora a uma futura associação da advocacia do Mato Grosso. Qual que é, né? Que a associação é essa? Tudo isso entra aqui, porque ela não existe. Qual que é o objeto? Por que que a gente está fazendo esse contrato? perdão, tinha saído o meu som. O Hum, objeto desse contrato é a doação do valor que você vai doar, porém, uhum. ele é uma doação com condições, né? Então, você tem que colocar isso também. Então, tá vendo? É uma doação com condição. Lembrou da aula de Código Civil. Parabéns para sua professora de Direito Civil. A questão é a seguinte: você vai colocar, quando você está fazendo aqui o objeto, você tem que deixar bem claro o que que você está fazendo, qual que é o objeto dessa doação. Então, são os direitos autorais. Vai ser na íntegra? Vai ser do preço de capa? Vai ser descontado os impostos? O que vai ser colocado aqui? A linguagem simples para o seu trabalho. Aqui, ó. Partes. Doador Ive Farias. Donatário Futura Associação de Advocacia do Mato Grosso. Exato.
já coloca tudo isso aqui. O objeto, tá? O objeto disso aqui é a doação, então a gente tem que ser bem específico com relação ao que está sendo doado, como está sendo doado e para que está sendo doado. O objeto também da futura entidade. Então, um exemplo lá, eu estou doente no hospital. E a pessoa está lá doente no hospital e ela está sendo bem tratada por enfermeira, ela quer fazer uma associação para a saúde mental de profissionais de saúde, tem que estar no objeto definido. Porque senão isso aqui vai bater no judiciário. Ah, mas a associação para advocacia, então tinha que ter aula de dança, tinha que ter aula de balé. Ah, e a aula de balé é diferente de aula de sertanejo. Você entendeu? Tem que estar colocado aqui o objeto, qual que é o espírito das coisas. A doutora Daniela levantou a mão. Pode falar, doutora Daniela. Então, nesse caso aí, na qualificação das partes, eu iria qualificar essa associação como uma futura associação vinculada à OAB. No caso, então, a qualificação Exato, dos dados seria os dados da OAB, né? Que seria uma associação vinculada a exatamente. ela. Ah, Exatamente. Quem foi entendi. essa pessoa maravilhosa que colocou na tela aqui, que eu adorei? Muito obrigada, viu? Que eu não estou conseguindo colocar. Exato, doutora E eu Daniela. Então, mesma. se... Ah, conseguiu? Obrigada. Olha só, doutora Daniela, obrigada por participar. É exatamente isso. Você tem que ser muito específico, porque nesse tipo de coisa aqui dá muita treta, tá? Contrato de doação. Ai, mas ela não falou esse tipo de vírgula. E, gente, isso aí que você está falando no seu caso, você trabalha com família, guarda. Isso é a mesma coisa. As partes, papai e mamãe da criança, tá? Você vai colocar o papai e a mamãe da criança, vai entrar a madrasta? Você entende que eu Não. tô. Ah, Então, depende. é, Depende. Entendeu o que eu tô te do falando? caso, né, da Depende. situação. Então, você tem que sempre responder as perguntas aqui. Ó, doutora Daniela, obrigada. Você colocou você colocou esse negócio aí Por que que eu tô te falando isso? Digamos que eu seja casada, meu marido tem um filho do primeiro casamento e ele troca fim de semana. Então, esse fim de semana passado ficou com o menino, no próximo fim de semana vai ficar com a mãe, o próximo é dele, tá? Só que eu me dou muito bem com o menino. O menino tem uma relação de afeto maravilhosa comigo, o menino me ama, eu amo o menino, é filho, tá? O menino tem Uhum. dentro ali o melhor interesse das crianças, pai e tal. Só que meu marido tem uma viagem de trabalho. Quem vai ficar com o menino no fim de semana que vem? Você. Vou? Meu É nome tá porque não na é parte uma. aqui. A gente tem que se preparar para tudo, apesar de não ser recorrente, né? Uma situação assim acontecer, né, na prática, mas Ó, doutora Daniela, fica aqui que eu vou dar um pulo do gato para vocês. Fica aqui comigo, gente. Aprende isso que eu vou falar. É assim que os caras fazem filme de Hollywood e ficam milionários, tá? Sabe como é que a gente faz filme em Hollywood? Eu fiz muito curso escrevo roteiro, eu faço curso em Hollywood. Sabe como é que a gente faz filme em Hollywood? Doutora Daniela já assistiu? Quem é que assistiu De Volta para o Futuro? Quem é que assistiu o filme De Volta para o Futuro? Alguém assistiu o filme De Volta para o Futuro? assistir faz tempo já, Mas você bastante tempo. assistiu? Qual que é a história? Conta para Já. mim a história Conta a história para mim do De Volta para o Futuro. Ah, nem me pergunte, que eu não vou saber falar, porque faz Quem bastante tempo. a Giovana levantou a mão. A Giovana levantou a mão. Você assistiu De Volta para o Futuro? Quem assistiu De Volta para o Futuro Eu que lembra da assisti. história? Inclusive, eu tenho um Qual, pôster de Volta para o Futuro aqui do meu lado. qual que é a história? Conta pra gente a história do De Volta para o Futuro. Basicamente, é sobre um adolescente. Ele volta no tempo. Na verdade, trabalha depois da escola como cientista. Ele acaba voltando no tempo. Então, ele volta no passado, na época em que os pais dele eram adolescentes. E aí ele tenta meio que reunir os pais, porque quando ele volta no passado, a mãe Uhum. dele meio que acaba se apaixonando por ele e ela acolhe ele na casa dela. Então, ele meio que tenta juntar o pai com a mãe. E aí, no final do filme, ele acaba tentando voltar, né, de volta pro tempo dele, porque senão ele vai desaparecer no tempo em que, na realidade, ele acaba não existindo. Tá. O Wagner assistiu o filme. Boa noite, Bruno. Obrigada aqui, doutora Giovana, pela sua participação. Imagina. Você sabe
Você sabe como foi feito esse filme? Como é que o cara escreveu esse filme? Eu não sei, não faço a mínima ideia. Tal, De Volta para o Futuro, gente, foi uma das melhores e maiores bilheterias da década de 1980. A história foi a seguinte: ele foi passar um feriado na casa dos pais, ele já era casado com filho, já trabalhava em Hollywood. Ele foi passar um feriado na casa dos pais, acho que foi o dia de Ação de Graças. Salvo engano, foi o dia de Ação de Graças. Ação de Graças ou Natal, um desses aí. E aí ele pediu para a mãe dele uma coisa, e ela falou: tá lá no porão. Ele desceu no porão e na hora que ele foi pegar numa coisa, caiu o livro do ano do pai dele. E na hora que ele abriu o livro do ano do pai dele, ele descobriu que o pai dele tinha sido presidente do conselho estudantil. E ele começou a imaginar: e se eu fosse para a escola com meu pai? Porque ele, o roteirista, era nerd. Ele pensou: se eu fosse para a escola com meu pai, eu jamais seria amigo do meu pai, porque o meu pai era o cara mais popular da escola quando ele era adolescente. E eu era um nerd. Então, é assim que os caras fazem roteiro, com a palavra e se. Essas duas palavras. Você sempre vai fazer essa pergunta: e se? Isso aqui, gente, é um pulo do gato que eu estou dando para o contrato. Entendeu, doutora Daniela? E se? E se o pai viaja? E se a mãe morre? E se a mãe casa de novo? E se o padrasto não é legal? E se. Gente, isso aqui, os caras fizeram um filme. Agora que eu contei a história para vocês, vocês entenderam que o filme foi essa história. O pai, você viu o que ela falou? O pai e o filho foram para a escola juntos. Foi só isso, a partir de um livro que caiu. Ele falou: cara, e se eu fosse com meu pai para a escola? Contaram uma história de 2 horas. Foi uma das bilheterias mais bem-sucedidas dos anos 80 com a palavra e se. Com essas duas palavras, e se. Então, vocês têm que colocar isso aqui. E se a associação não é feita em 2 anos? E se? Entendeu? E se sempre se pergunta: ah, doutora, mas eu não faço contrato. Tá bom, você não faz contrato. Você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com direito penal. Tá bom, você está fazendo, então, um acordo de não persecução penal. E se? E se a pessoa não cumprir? Você, como advogado, como advogada, tem que sempre trabalhar com todos os cenários possíveis e imagináveis. Teve um cara, gente, que ele ganhou um prêmio aí, que ele fez um contrato, acho que foi do Roland Garros. Não me lembro qual foi. O cara fez o contrato de seguro do Roland Garros e ele colocou em caso de pandemia. Se em caso, sabe, lembra caso fortuito ou coisa maior? O cara colocou todas as espécies, terremoto, maremoto, aquele que tsunami, pandemia. O cara colocou, ele pensou em todas as hipóteses possíveis, colocou em um parágrafo. Ele foi o único cara que recebeu o seguro, porque ele tinha colocado em contrato. Gente, a gente jamais imaginaria estar vivendo isso. Eu estou dando aula para vocês de São Paulo, vocês estão no Mato Grosso. Eu estou com a doutora Daniela em Barra das Garças, eu nunca pisei em Barra das Garças, mas a gente está junto. E se eu trabalho enquanto advogada de direito de família, e se? E se a mãe muda? E se a mãe ganha na cena? Se o pai vai preso? Sempre vocês colocam isso. E quando vocês tiverem colocado na causa de pedir, por exemplo, vai fazer uma petição inicial, coloca na causa de pedir. E se você pode colocar, você pode pensar nisso também quando você estiver colocando. Se os caras fizeram filmes de milhões e você vai fazendo isso, ah, mas eu não posso inventar um cientista maluco para colocar um pai e filho estudando na escola. Não, tudo bem, mas você tem os fatos. E se, olha, o cara não pagou pensão, hein, juiz? O cara não pagou pensão, vai sentar lá com o cara do Ministério Público para fazer um acordo de separação, de guarda. Ó, mas ele não costuma pagar pensão, não costumou pagar do primeiro casamento do filho, tal. Você já tem um e se, com os fatos.
Não precisa inventar uma história maluca, mirabolante de um raio caindo, levando um carro para viajar no plano. Não! Trabalha com o que você tem, mas sempre pensando nas hipóteses. E se alguma dúvida com o e se de fazer roteiro, isso aqui nada mais é do que um roteiro, gente. Lembra da primeira aula? Não existe justiça, existem bons e maus advogados. E é aquele que conta a melhor história. O cara de Hollywood está contando a melhor história. Ele conta a melhor história com o e se. Deixa eu ver o chat aqui. Vamos ver aqui. Tranquilo. Ops, conseguiu. Exatamente. Vamos ver aqui. Objeto, porque o objeto da doação é para uma causa específica para a associação utilizar para cursos destinados à advocacia mato-grossense e não para ser livre como dispor. Sem colocar tudo aqui. Gente, fazendo isso, vocês fazem qualquer coisa. Juro por Deus, tá? Alguma dúvida? Por mim, tudo é tranquilo. A gente já tem o objeto, a gente tem o doador e o donatário. Qual que é o objetivo da doação? O Qual que é o objetivo, objetivo? o objetivo da doação é para que esse valor seja revertido dentro dessa associação em cursos específicos para a advocacia local. Tá. Então, a advocacia local, a defensoria pública pode participar? É uma boa pergunta. Teoricamente, sim. Entendeu? Se, entendeu agora o se, como vocês têm que cobrir todas essas coisas na hora que vocês estiverem escrevendo? Porque gente, advogado é pago para resolver problema. Ninguém liga para o advogado para vir na festa, né? Advogado, as pessoas só lembram da gente quando tá tudo, e nem para lembrar 3 meses antes para você conseguir formar conjunto probatório, nada. Só chama quando você tá ali. Seu trabalho é resolver o problema. E como é que você resolve o problema? Colocando todas as hipóteses nele, Evitando que ele aconteça, né? Exatamente. evitando que ele aconteça. E quando ele aconteceu, você vai fazer o quê? Mitigar danos. Como? Escrevendo. Quando você faz isso, ok, eu trouxe essa questão da defensoria, porque nem isso está pacificado, viu, gente? Se defensor público entra como advogado. Não está pacificado isso ainda. Então a gente tem que colocar o objetivo. Qual que é o meu objetivo? Eu sou muito boazinha. Então você vai, lembra da persona? Você vai ouvir o teu cliente. Eu sou muito boazinha. Eu tenho uma gratidão enorme pelo pessoal de Sinop, pelo pessoal de Barra das Garças, pelo pessoal de Cuiabá. Eu tenho uma grande gratidão pelo estado do Mato Grosso, pela advocacia que me acolheu, recebeu o meu curso. Nossa, nunca me esqueci disso. Ficaram comigo 4 aulas, participaram. Doutora Thaís, depois da minha aula, se tornou uma brilhante advogada. Foi, nossa, ovacionada lá no Supremo Tribunal Federal. Gente, eu tenho muita gratidão. Então, eu quero só para advocacia, só para profissional liberal. Ah, mas eu estou inscrita na OAB do Mato Grosso e na OAB do Mato Grosso do Sul. Pode, pode, você está inscrita na OAB do Mato Grosso. Ah, mas eu tenho só 3 causas, então eu advogo com a minha OAB do Mato Grosso do Sul. Posso? Não, não pode. A Ive é boazinha, ela amava o pessoal do Mato Grosso do Sul, ela só quer do Mato Grosso, ela só quer do Mato Grosso, ela não quer Mato Grosso do Sul. A OAB do Mato Grosso do Sul não contratou ela? Os advogados do Mato Grosso do Sul não apareceram na aula dela, ela não quer. Faz sentido isso que eu estou te falando? Qual que é o objetivo? Então, a gente tem um objetivo bem delimitado aí. Ela quer devolver. Vocês têm que entender o que eu estou sentindo com isso. O que eu quero com isso? Quando você vai fazer uma coisa dessa, e isso é super importante, viu, doutora Daniela? Vai fazer testamento. Vai fazer diretiva da vontade. Pessoal, o que vai acontecer comigo se eu ficar doente? Gente, esse debate agora, viu? Ó, depois da minha morte, não quero que utilize minha imagem em rede social. Não quero que a inteligência artificial utilize a minha voz. Qual que é o objetivo? O que eu sinto com isso? Lembra que escrever é transmitir uma ideia? Por que a Ive tem esses valores? Lembra que eu falei da persona? Quais são os valores da Ive? Gente, a Ive é boazinha. A Ive teve um ótimo momento, então ela quer devolver única e exclusivamente para a advocacia do Mato Grosso. Faz sentido isso? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa?
Tá conectando com a aula passada? Tem uma pergunta aqui. Tranquila, obrigada, doutora Thaís. Condições da doação. Quais são as condições da doação? Então, a primeira coisa que a gente sabe que eu vou doar o livro. Então, se não vende livro, não tem dinheiro. Então, eu estou doando só a venda do livro, o direito autoral do livro. Outra coisa que a gente sabe também da condição da doação é que o direito autoral brasileiro, depois de 70 anos da minha morte, vira domínio público. Então, essa é uma condição. Nossa, Ive, mas você está morrendo agora, até você completar 70 anos, outra pessoa vai morrer. Então, mas você tem que saber disso. Tem que colocar tudo isso. A gente está agora com um debate muito grande. Sabe a Disneylândia? Quem é que foi para a Disneylândia? Sim, Você já foi para a Disneylândia? Então, você sabe que a Disneylândia está correndo o risco de acabar, né? Porque o Mickey entrou em domínio público. exato. Mas foi o primeiro Mickey, na verdade, né? O primeiro desenho do Mickey. Não foram todos os outros que eles repaginaram. Mas é justamente esse o problema. É até onde você pode utilizar a imagem do Mickey Então, nessa hora. ó, olha só, tá vendo como o advogado tem que ser esperto? Ah, não, a Disneylândia não vai acabar porque é o primeiro desenho do Mickey e esse Mickey aí não é o primeiro, não é 100 anos depois da morte. Tudo isso, se você coloca no papel, você vai evitar problema para o seu cliente, gente. Faz sentido? Imagina que o Walt Disney lá contratou você para registrar o Mickey lá, lá, lá. Qual é o... Então, assim, você tem que, nas condições da ação, da doação, você tem que colocar tudo isso. Quando foi doado? Qual Mickey que foi doado? Qual livro? Eu tô doando esse livro aqui, ó. Eles são do ano 2000, quando ele foi registrada. Aí tem o volume 2. O volume 2 vai entrar? Tudo isso tem que estar no papel. Faz sentido que eu tô trazendo para vocês? Vocês têm que pensar. Por isso que o IC ajuda muito, tá? E aí, doutora Daniela, doutora Thaís, uma das coisas muito importantes é repertório. Quando você, que é aquilo que você falou no começo da aula, que você pesquisa jurisprudência, todas as coisas, como você já sabe como estão julgando no seu estado, na sua comarca, você já consegue fazer uma persona do que vai sair daí. Então, você consegue desenhar condições para o teu texto de acordo com aquilo. Você vai falar, ih, mas esse juiz aqui, olha, ele acabou de tomar posse, ele não vai esquentar muito tempo no cartório. Não vai ficar muito tempo nessa vara. Você consegue já fazer uns exercícios disso, já vai colocando. Então, essa pesquisa aí de repertório, por exemplo, a gente está falando de direito autoral. A gente trouxe a questão do De Volta para o Futuro, do Mickey, de todas as coisas. Por quê? Porque a gente já está vendo como o negócio é feito no mundo. Então, daí você fazer pesquisa. Ninguém está inventando a roda. Já disse o rei Salomão: debaixo do sol tudo é vaidade, tudo já foi feito. Já teve alguém boazinha que doou os direitos autorais do livro? Aquela menina que escreveu o P.S. I Love You, ela doou os direitos autorais do livro dela. Não tirei da minha cabeça esse exercício. A pessoa doa, entendeu? Você faz isso. Eu já doei. Teve um livro que eu doei para uma entidade de proteção de mulher vítima de violência doméstica, lá no Rio Grande do Sul. Então, quando você doa, você tem que colocar todas essas coisas. Faz sentido? Ah, mas, gente, isso aqui você usa em tudo, tá? Vamos lá. Vigência. Quanto tempo vai doar, vai ficar isso aqui? Lembra que eu falei de fazer perguntas? A vigência vai ser da doação? Você vai dar uma pesquisada na lei, repertório. Por isso que eu trouxe essa questão do contrato formal e solene. Porque dependendo do contrato, você vai ter especificações. Fala, doutora Giovana. Em relação a essa questão da vigência, eu penso que teria que se iniciar a doação justamente no momento da criação da associação. Se ela é uma associação que ainda não existe, não tem como você doar para algo que não exista. Quem disse? Como é que ela vai existir sem dinheiro? Como Não, é que ela vai existir sem no dinheiro? sentido tipo, como eu posso dizer isso? Doar no sentido de assim, como ela ainda não existe, as doações contínuas teriam que ser a partir do momento em que ela começasse a colocar em prática, vamos dizer assim.
o que você quer que ela faça, com esse valor que você está doando. Tá, mas Faz e se eu sentido? quero, então, que eles comprem um prédio? Aí vai nomear um procurador para comprar um prédio, para escolher, eu vou pagar o salário, para criar a logomarca, para criar a associação. Aí você vai colocar lá, doador, futura associação da Advocacia do Mato Grosso, pela procuradora doutora Thaís. Doutora Thaís vai ser minha procuradora. Aí ela vai receber todas as coisas. Por que que eu estou falando de tudo isso aqui? Porque no Código Civil, a própria lei limita. Isso aqui não é igual Hollywood. A diferença do e se lá do filme do De Volta para o Futuro, que eles sentaram numa sala de roteirista e começaram a viajar. Ah, e se a gente colocar eles num carro? Mas como é que esse carro vai viajar no tempo? Ah, ele vai ter platônio. Ah, não tem platônio. Então vai colocar o quê? Um raio. O raio vai gerar energia. Tudo isso são respostas e se. Ah, mas essa história não fica factível. Do raio fica, né? Porque cai raio, todas as coisas. Então eles vão amarrando a história. A mesma coisa vocês aqui para amarrar a história. Então vai ter que sentar e pesquisar a legislação. O que que o Código Civil diz? O Código Civil diz que se em 2 anos a associação não estiver funcionando, perde o dinheiro. Então você já tem uma vigência. Qual é outra vigência qual outra lei que fala de direitos autorais? 70 anos após a minha morte, o direito caduca. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai reeditar? A gente vai ser qual? Entende o que eu estou te falando? Você vai ter que pesquisar a lei. Por isso que eu trouxe essa questão de contrato, porque forma e solenidade. A forma ela pode ser escrita e ela pode ser escrita em linguagem simples. Só que a solenidade é aquilo que a lei manda. Se não estiver os requisitos da lei, o seu contrato é nulo. Lembrou lá a aula de Direito Civil? Isso aí, Direito Civil 1, Princípios Gerais do Direito Civil? Alguma dúvida? Que todas essas perguntas têm que estar respondidas no seu contrato. Ah, mas seu contrato vai ficar longo. Mas pelo menos você não vai ter problema com ele. Lembra do cara da pandemia? Colocou lá pandemia, palavra pandemia. Teve um caso muito interessante que eu adoro essa história. Quem aqui já assistiu Shrek? Shrek todo mundo assistiu, né? Aquele ogro verde. Quem assistiu Shrek? Deixa eu ver. A doutora Thaís assistiu Shrek, a Giovana assistiu Shrek, a Alessandra assistiu Shrek. Todo mundo assistiu Shrek, né, gente? Vou contar para vocês. Olha só, todos. O doutor Wagner assistiu todos, a doutora Daniela, doutora Júlia já assistiu. Gente, eu vou contar uma historinha para vocês do Shrek, tá? O Shrek, ó, o Geraldo assistiu. O cara que escreveu o Shrek era um cara que nem eu. Um escritorzinho, né, normal, lá na Inglaterra, um cara simples, tá? Ele não era best-seller, ele escreveu o Shrek. Um livrinho assim. Ele mesmo desenhou o Shrek, que ele não tinha dinheiro para pagar ilustrador. Shrek, ele escreveu o Shrek lá do ogro, que vivia no pântano e tal. Aí chegou a Pixar e falou assim: olha, a gente gostou do seu livro, a gente quer transformar em filme, você vende pra gente? Ele falou: vendo. E ele vendeu o direito do livro para virar filme por US$ 1 milhão. Se alguém chega para mim e me oferece US$ 1 milhão, eu vou ficar super contente e vou vender, nem vou ler o contrato. Ah, muito bem, tá. Eu não, porque eu sou advogada. Mas o escritor do Shrek, ele era só um escritor que gostava de criança, de escrever história para criança, contar história para criança, e ele não leu o contrato. E aí ele vendeu o livro dele, virou o Shrek. Todo mundo assistiu o Shrek. Aí depois que ele viu o Shrek no filme, ele falou: eu quero minha parte. Aí falaram: não vai ter sua parte. Por que você não vai ter sua parte? Porque você assinou o contrato. Aí o advogado do Shrek, do cara do Shrek, muito inteligente, falou: é verdade, mas a gente não quer o dinheiro da bilheteria. A gente quer o dinheiro da participação dos lucros da propaganda. Porque quem aqui assistiu Shrek percebe que ele faz propaganda no filme. Eu vendi o Shrek para virar filme. Eu não vendi o Shrek para fazer propaganda. O dinheiro do boneco, o dinheiro da bilheteria
Pode ficar para vocês, eu não quero. Agora, eu quero uma porcentagem de toda a propaganda que o Shrek fez no filme. Vocês lembram que o Shrek faz propaganda no filme? O Shrek faz propaganda no filme. A Starbucks anuncia, o History anuncia no filme 2. Um monte de gente anuncia no filme. Shrek virou propaganda. E o cara ganhou. Porcentagem da venda do Shrek. Toda a propaganda que o Shrek faz hoje, e até hoje, quando eu morava em Nova York, o Shrek fez propaganda da Diners, cartão de crédito. Você chegava em Nova York, tinha um outdoor lá do Shrek. Aqui a gente não é Fairland, não é longe, mas a gente usa Diners. Utiliza Diners, né, no conto de fada em Nova York. O cara ganhou porcentagem. Parabéns para o advogado do Shrek, que matou a charada. Não estava no contrato. O advogado da Pixar tinha que ser mandado embora, porque não preveu isso em contrato. O advogado do Shrek é melhor. Lembra? Não existe justiça, existe contar a melhor história. Vocês estão contando a história antes aqui, no contrato. Ah, mas agora eu tenho que fazer, né? Da sentença cabe apelação, tem que fazer uma apelação. Você vai contar uma história a partir da coisa que você tem. Shrek tinha depois, ó, eu não vendi esse contrato tá nulo. Eu vendi o contrato para o Shrek para fazer desenho, não desenho e entreter as criancinhas, não ficar vendendo propaganda subliminar. Tranquilo? Quem lembra do tanto de propaganda que tinha no Shrek? Tinha um monte de propaganda. Um monte de produto que aparecia no Shrek com inventado lá. Mas as pessoas ligavam lá com CREA, a turma não é burra. Tranquilo? Alguma dúvida aqui sobre vigência, sobre condições da doação? Ressalvas. Aqui é o que mais entra o se, e se, e se, e se. Vocês vão fazer aqui, tudo certo, né? Vocês estão se divertindo com essa história do Shrek, né? Gostava da sátira que tinha o Starbucks da frente. Então, a Starbucks pagou. A Starbucks pagou para colocar ali. E não pagou pouco dinheiro. E o cara que escreveu o Shrek não vai ganhar uma porcentagem disso? Claro que vai. Ai, ai, vocês estão se divertindo, né? Lembrando do Shrek. Aposto que todo mundo vai ver o filme hoje. Eu adoro o 2, o gato. Eu adoro o gato. Ressalvas. Então, a gente tem aqui o IC, onde está bem definido aqui que vai ser no estado do Mato Grosso, né? Não vai com. Ah, mas em Mato Grosso do Sul, essa turma aí que confunde direto Campo Grande com Cuiabá, manda eles comarem coquinho. Isso, doutora Thaís, estado do Mato Grosso. Fala, doutora Giovana. Na verdade, tem uma pergunta, né? No caso, como é você que vai fazer a doação? Você teria interesse, tipo, em citar uma cidade específica para a associação ser criada? Ou Excelente você queria pergunta. colocar, tipo, só o estado do Mato Grosso em geral? Por exemplo, se ela criar uma a associação ser criada na capital ou ser criada numa cidade no interior, para você faz diferença ou para você quer especificar um lugar específico? Excelente pergunta. Gente, vocês viram? E olha que legal essa pergunta. O onde, ainda que você seja ali da coisa do Mato Grosso, você tem que pensar isso. Tá, o Mato Grosso é gigantesco. Cabe uma França, um país dentro do Mato Grosso. Não é um estado pequenininho. Como é que a gente vai fazer isso? Aonde a advocacia do Mato Grosso vai se beneficiar? Vai ser capital? Vai ser interior? Você tem que responder todas essas perguntas no seu contrato. Ô, doutora Daniela, isso aqui, ó, guarda de criança, hein? Aonde vale? Você pode levar a criança para viajar? Não sei. Pode levar a criança para sair do estado? Tem que colocar sem avisar o outro genitor, a outra genitora? A mãe pode sair. Então, você tem que colocar tudo isso aqui. Regulamentar a guarda. Tá vendo como você vai tendo as perguntas aí? Não pode. Não sei se pode, dependendo, confio no pai do meu filho, confio na madrasta, pode. Tudo pode, gente. Tudo é questão da história que você conta. Sim, pode viajar. Ah, não pode. Ah, não pode. Então tá bom, vai colocar. Não. Essa guarda se coloca apenas no município de Barra das Garças, Mato Grosso.
tá? Coloca tudo isso aí, tá bom, gente? Disposições finais. Gente, eu sou muito boazinha. Eu quero doar o melhor para a advocacia do Mato Grosso. Eu quero que os advogados sejam felizes. O que eu vou colocar nas disposições finais da minha doação, do meu contrato de doação, antes de levar lá no tabelião? O que eu vou fazer? Precisa da autorização. Aí, ó, tá vendo? Entendeu como escrever? Ó, olha o que a doutora Giovana colocou. Mas precisa de autorização obrigatória por lei do outro genitor, até onde eu saiba. Então, você não está fazendo filme de Hollywood, você tem que estudar a lei. Lembra aqui, ó, que lembra sempre disso aqui, ó. A aula, esse material vai ficar com vocês. Quais são os limites do seu texto? Lembra? Contrato, você não pode fazer contrato que desrespeite os direitos humanos, que não esteja de acordo com o ordenamento jurídico, você não pode fazer um contrato de escravo. Ah, eu posso fazer. Lembra aquele que chegou lá no STF do contrato de. Vocês viram isso, gente? O contrato de sadomasoquismo? De bater lá no sexo lá? Chegou no contrato, tinha um contrato. Chegou lá, e aí era a questão se aquele contrato era válido. Essas coisas chegam no judiciário, gente. Pesquisa lá, contrato de sadomasoquismo, STF. Tá lá na internet. Eu estudei isso aí, é verdade. E o contrato foi válido. Então, vocês têm que colocar tudo isso aqui nas disposições finais, ó, todas as coisas aqui. Tá vendo? Alguma dúvida? Alguém tem algo a acrescentar? Alguém já fez um contrato, alguma coisa desse gênero? Gostaria de falar? Tô achando vocês muito quietinhos. Cadê o pessoal da Cefaz, hein? Que veio aqui. Tem uma surpresinha para vocês. Eu estava preparando a aula para vocês. Vamos lá? Posso passar para a próxima? A Alessandra tá rindo, né? É, doutora Alessandra. É para rir mesmo. Aqui, olha. Vamos tirar. Tem como. Oi. Deixa eu perguntar. Eu não sei como é que tira isso aí da tela, não. Alguém sabe como tira? Acho que a doutora Thaís vai ajudar a gente aí. A gente coloca ali. Ou vamos tirar Giovana, eu aqui. também não sei, doutora, também não sei tirar, não, eu só estava colocando. Ai, Tentei tirar gente, por algumas vezes, aí não consegui. não se preocupem. Esse material vocês já receberam, tem lá na parte dos alunos e tem todas as coisas aqui. Eu sei disso aqui que a gente está falando. Evitar redundâncias e palavras desnecessárias. Então, aqui no meu caso, do meu curso, da minha associação, Associação para a Advocacia Mato-Grossense. O inscrito da OAB pode escolher um curso por semestre. Vai ser uma associação linda. Eu vou doar cursos de pintura em tela, pintura em aquarela, pintura a óleo. Eu quero que a advocacia tenha momentos de lazer, de cultura, né? Visitas a museus, todas as coisas. Então, gente, isso aqui é de acordo com a língua portuguesa, porque o inscrito pode escolher um curso por semestre. É diferente de a escolha dos cursos é opcional para todos os causídicos devidamente inscritos na OAB Mato Grosso, facultada uma eleição a cada 6 meses. Primeiro, que escolha já pressupõe que é opcional. Então, isso aqui é redundância. Tá? Se a escolha ela é opcional, você tem a opção de escolher ou de não escolher, de escolher entre um, dois ou mais. Então, tem uma coisa aqui. Se eu estou fazendo uma associação para a advocacia mato-grossense, é óbvio, lembra dos limites da lei? Para ser advogado no Mato Grosso, você tem que estar inscrito na OAB. Não tem como. Ah, estagiário. Estagiário não é advogado. Ele não vai se beneficiar. Não da minha associação. Faz sentido? Eu não tenho que ficar colocando coisas desnecessárias. É desnecessário isso aqui. Eu falei tudo isso aqui em uma linha. Faz sentido? Alguma dúvida? Tenta clicar em anotar e borracha. Olha lá. Bom, alguma dúvida com relação a isso aqui? Coitado do estagiário. Pablo, mas não tenho culpa.
Ele é considerado advogado? Ele não é considerado advogado, gente. Estagiário, estagiária não é. Não vai chegar a vez dele, ué. O que que eu posso fazer? Enfim, tem estagiário aqui na sala, gente? Tem gente que está na faculdade ainda fazendo? É brincadeira, tá? Mas não se preocupe, sua hora vai chegar. Então, vai direto ao ponto. Entendeu como ficaria isso aqui? Vamos colocar outra coisa aqui. Eu gosto muito dessa parte. Evitar palavras abstratas. Quem lembra da escola do que era substantivo concreto, do que era substantivo abstrato? Substantivo abstrato era para questão de sentimento, amor, paixão. Lembra, no direito penal a gente trabalha muito com isso, de paixão, excludente de licitude, né? Ai, estava de um grande torpor, de um paixão, né? Legítima defesa da honra, crime contra a honra, isso é abstrato. São aquelas coisas que você não tem como medir. Então, uma coisa aqui, você, quando está um dos princípios de linguagem simples, é você ir direto ao ponto, especificamente evitando palavras abstratas. Então, como é que ficaria aqui no nosso contrato? As aulas serão suspensas em dias que as temperaturas ultrapassarem 40 graus Celsius. Gente, vocês estão no Mato Grosso. Mato Grosso é quente. Até o Skank fez a música. É impossível não sentir calor em Cuiabá. Só que calor é algo abstrato, que fica bonito na música, não no contrato. Olha aqui como é, pessoa que não fez a minha aula. Não haverá aulas na associação para advocacia em dias de muito calor. Ó, vocês estão vendo a diferença? Calor para quem? Fica perdido. Quem vai definir o que é calor? Presidente da associação? Os estagiários? Dia que a Defesa Civil falou não sai de casa porque está muito quente? É sobre isso. Alguém falou alguma coisa aqui nos comentários. Tentei sem sucesso. Fique em paz. Está todo mundo aprendendo aqui. Não é? Quem não está aprendendo, levanta a mão. Fala comigo aqui que a gente dá um jeito, tá? Eu vou ler aqui, ó. Esse livro aqui é da minha amiga, a doutora Saília. Ela é advogada. Ela trabalhava lá em Santa Catarina. Ela mudou para Porto Alegre porque o juiz processou ela dizendo que esse livro aqui, o vilão é ele. Ó, a coisa, essa própria história, nem Hollywood consegue escrever. Ó, como a doutora Saíli, num livro de ficção, gente, ficção, chamado Causas da Comarca de São Barnabé, que ela faz contos, historinhas, sátiras, tá? Sobre o que acontece num judiciário imaginário que é em São Barnabé. Baixaram uma portaria que advogados não podem mais fazer audiência sem gravata. E está dando um rolo do diabos essa merda. Já não podem entrar de bermudas. No verão chega a passar de 40 graus a temperatura. Imagina ter que vir de gravata. Ó, gente, a doutora Saíli no livro, tá vendo? Prendeu. Vai colocar calor. Quem aí? Os meninos usam em Cuiabá, vocês são obrigados a usar gravata? Como é que é o tribunal de vocês? Paranoia. Ela... Hein, gente, os meninos que estão aí na sala, todo mundo, quem está falando, a doutora Giovana, a doutora Thaisa, tem menino na sala? Vocês são obrigados a usar gravata aí no fórum? Como é que é? Tem fórum que é obrigado a utilizar gravata. Como é que vocês fazem aí? O doutor Matheus, hein? Vocês usam gravata? Doutor Tiago Cardoso? Tô vendo aí, vocês estão na sala, ó. José Emérito, na dúvida, sim. Já vi juiz repreender advogado em audiência. Até em dia de calor? É obrigado a utilizar? Olha que coisa. Sim, tá vendo? Tudo isso tem que colocar, ó. Na minha linda associação, o advogado pode chegar do jeito que quiser, até porque vai pintar lá, não vai manchar a gravata, né? Incluir comparações. É que dia de calor em Cuiabá é todo dia. É todo dia e é quente mesmo, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Ó, isso aqui é muito legal. Quando vocês estão fazendo esses seus textos, procurem colocar comparações. Principalmente essa questão pecuniária.
salários mínimos. Qual que é o poder de compra do salário mínimo? Então, um salário mínimo hoje dá para comprar quantas cestas básicas? Porque se você vai colocar salário mínimo, vai ter reajuste de inflação. Tudo isso é importante você prever e colocar comparação. No meu livro aqui, Escrever Direito, Manual de Escrita Criativa para Carreiras Jurídicas, eu explico o índice Big Mac da The Economist. A The Economist é uma revista que funciona lá na Inglaterra, é uma revista centenária de economia. E a Economist criou o índice Big Mac. O que é o índice Big Mac? É quantas coisas você consegue comprar com Big Mac. Então, por exemplo, $1 milhão. $1 milhão dá para comprar quantos Big Macs? Ah, dá para comprar tantos. Dá para comprar tantos em quantos países? Por exemplo, o Big Mac nos Estados Unidos, o valor dele acho que é $2. Não sei quanto está o Big Mac hoje. Aqui no Brasil, um Big Mac é R$14. Então, você tem essa questão de comparação. Isso é muito legal para a questão de multa pecuniária, quando você utiliza valor de cesta básica, tá? Então, aí você pode pensar, por exemplo, essa questão do Big Mac é muito importante para você trazer comparação. Que um valor de $1 não necessariamente é a mesma coisa em determinados países. Idem para o real. Dinheiro, né? Dinheiro em São Paulo, salário mínimo em São Paulo é R$1.500. É o maior salário mínimo da federação. Porque o custo de vida aqui é diferente, tá? Diferente de vocês aí no Mato Grosso. Uma questão de Barra das Garças pode ser diferente de Sinop, pela passagem de ônibus, por exemplo. Então, aqui, incluir comparações. Imagine que você tem que explicar para uma criança de 8 anos porque ela não pode ir à Disney. Olha, o dólar está muito caro. Cara, é um conceito abstrato. E aí você pode colocar de uma outra maneira. Você não vai à Disney porque está caro. Sabia que para a gente comer um Big Mac lá é como se estivessem pagando 2 aqui? A pessoa conseguiu juntar Lé com Cré. Por quê? Porque você ofereceu fatos, dados, comparações. Quando a pessoa consegue comparar, ela consegue entender o que você está dizendo. Faz sentido isso para vocês? Alguma dúvida até aqui? Barra do Garças, professora. Sei que é difícil a concordância nominal. Cristina, olha aqui como você deu spoiler na minha aula. Olha aqui, sua linda. Vem aqui, ó. Ó, vamos pular aqui, ó, o que você fez aqui, ó, na minha aula. Você deu spoiler na minha aula. Checagem, tá? Vou passar aqui, depois a gente volta para lá. Muito obrigada por participar, Cristina. Olha, gente, olha como é importante isso. Você tem que checar. Maravilhoso. Garças é o rio. Olha que legal isso, gente. Vou responder a pergunta da Jaqueline antes de ensinar a checagem, tá? E como incluir comparação no contrato de doação? Jaqueline, muito obrigada pela sua pergunta. É uma ótima pergunta. Você pode colocar, por exemplo, aqui, tá? O meu livro hoje, o direito autoral dele de capa é 5%. 5% dá para comprar isso e isso. No dia que a gente está fazendo o contrato, hoje, 9 de outubro de 2023, com o valor de um livro, você consegue comprar, sei lá, do direito autoral do livro, tirando imposto, você consegue comprar 3 coisas. 3 cestas básicas, por exemplo. Você coloca comparações assim. Por exemplo, aí você fala, ah, mas é do livro o preço de capa. Digamos que eu estou doando uma obra de arte. Você vai colocar a comparação. Para as entidades tais, por exemplo, a Sotheby's, a Christie, que fazem leilão de obra de arte, o valor aproximado está tanto, valor de mercado. Respondi tua pergunta, Jaqueline, como é que você coloca? Isso tudo, a comparação é parâmetro. Para um dia, se você tiver que resolver isso no judiciário ou numa câmara de arbitragem, você consegue fazer isso. Cristina, obrigada, viu? Ó, vou colocar aqui para não colocar. Super importante isso que você trouxe de Barra do Garças. Muito obrigada. É fundamental isso. A gente tem que sempre checar. Obrigada por me ensinar, mas na verdade, tá vendo como vocês já têm uma sabedoria intrínseca aqui, ó?
você tem que checar. Isso aqui é um exercício que eu gosto muito de fazer em sala. É Alexandre de Moraes com E ou Alexandre de Moraes com I? Quem acha que é com I, levanta a mão. Quem acha que é com E? Pode falar, Giovana. Quem mais levantou a mão? Não, você falou que era pra levantar a mão se a gente achasse que era com ele. Eu por isso que eu Ah, levantei tá. a mão. Tá, com E. Exatamente, doutora Thaís. Tiago Cardoso com E, Thalita Oliveira com E. Gente, vocês têm que checar, tá? A mesma coisa, Luiz com S, Luiz com Z, Carmen com acento ou sem acento, M de Maria, N de navio, dois Fs, dois Ls, tá? Cadê o pessoal da Cefaz? Que tá aqui, ó. Eu coloquei isso aqui, ó, doutora Cristina, que importante isso aqui, ó. Eu entrei no site da Cefaz e tinha lá que você pode doar o seu imposto para associações de caridade. Aí tinha Associação Pestalozzi de Cuiabá, Associação Pestalozzi de Jaciara. Então tem que daí que tem essa questão do Garças. Olha que importante isso. Associação Pestalozzi, que é do município de Dom Aquino. Se você coloca um do igual eu estava falando, você pode estragar toda a sua coisa. Ah, não, ela não quis dizer que era dessa associação, ela quis dizer que era outra. Olha que importante aqui, gente. Essa associação Pestalozzi, elas têm o mesmo nome para um público leigo, vamos assim colocar, mas elas não são a mesma associação. Elas tinham 3 CNPJs diferentes, mesmo nome, só muda a cidade. E essa aqui que eu achei legal, porque aí você fala assim: vou doar o meu dinheiro para a Associação Pestalozzi. Tá, se você está querendo doar para a de Jaciara, vai chegar para Dom Aquino, porque o nome da Associação Pestalozzi é referente ao município de Dom Aquino. Então, se você quer doar o seu dinheiro para a de Jaciara, você tem que ser explícito, Associação Pestalozzi de Jaciara, pontual, tá bom, gente? Então, checa, sempre quando você estiver fazendo, checa direitinho para não dar problema. Principalmente secretaria, ó, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Mato Grosso. Não é secretaria só de cultura e lazer, tem esporte, então você tem que colocar. Fica atento com IBGE, IBAMA, a sigla, o que está dizendo a sigla. Tudo isso é importante, tá? Aqui, idem para citações. Recentemente, nós tivemos aí um caso que ficou bem famoso na internet, acho que todo mundo aqui viu, né? Alguém conhece esse caso? Todo mundo conhece, né? Doutora Thaís, você viu, né, que o advogado foi fazer a sustentação oral lá no STF, e ele falou: o Pequeno Príncipe justificam os meios. Tem que checar, gente. Tem que checar. Tranquilo? O que o pessoal tá falando aqui? Ela viu, ó, todo mundo viu isso aí. Foi engraçado, né? Coitado. É, coitado mesmo. É, coitado, né, gente? Não fizeram a minha aula. Eu lamento por todo mundo que não faz minha aula, porque a minha aula, além de se divertir, vocês aprendem, ó. Tá vendo? E não comete esses micos em rede nacional. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é um assunto que eu quero falar muito com vocês. Tá o azulzinho aqui, mas vocês vão receber o material. Deus mora nos detalhes. Então, vocês. Por que eu tô te falando isso? Ai, Ive, Deus mora nos detalhes. Porque vocês, a menos que vocês vão trabalhar num escritório, como a doutora Giovana falou, de contencioso civil de massa, que já tem um padrão, vocês têm o padrão de vocês. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas, virou os fins que justificam os meios. Não, foi engraçado, vai, foi engraçado. Mas enfim, né? Ficou feio. Eu não sei qual a OAB dele, de onde ele é, mas se eu fosse da OAB, enfim. Obrigada, Alice, pela participação. Por que que eu tô contando isso, gente? Vocês têm que ter o padrão de vocês. Eu acredito que aqui a maioria
é advogada profissional liberal. Trabalha sozinho. A advocacia é uma profissão muito solitária. Então, vocês têm que ter a sua própria padronização. Porque amanhã, depois vocês crescem, vai ter uma grande banca de advocacia, o texto tem que seguir o mesmo padrão que o seu. Quando eu trabalhava em jornal, eu comecei a minha carreira na Folha. Na Folha tinha o manual de redação da Folha, que você tinha que escrever conforme a Folha. Então, por exemplo, quando a gente ia colocar aspas, aspas é quando alguém dava uma declaração. É isso no jargão jornalístico. Na Folha de São Paulo, você coloca o nome. Por exemplo, segundo a doutora Daniela, você coloca o nome. Se for um advogado, como um homem, por exemplo, aqui, o doutor Matheus Base, vai colocar assim, de acordo com base. Isso é o manual de redação da Folha. Então, você não podia colocar na Folha, de acordo com Gamas, que era uma mulher, e de acordo com o doutor Matheus. Você tinha que seguir um padrão. A mesma coisa vocês. Vocês têm que seguir um padrão. A citação agora, tu te torna eternamente responsável pelos fins que justificam os meios. Amei, doutor Tiago. Obrigada. Gente, eu amo quando vocês participam. Eu fico tão feliz. Obrigada, viu? Eu acho que é isso que faz a aula colocar. Então, por que eu estou falando isso? O texto de vocês, voltando ao começo da aula, tem limite que a lei coloca. Mas o texto de vocês tem que ter a cara de vocês, tem que ter o padrão de vocês. Então, vocês têm que criar padrões. Aí eu dou algumas dicas aqui de como são padrões. Por exemplo, datas, locais. Vocês estão aí no Mato Grosso. Como vocês escrevem? Vocês escrevem Mato Grosso, MT ou M. Grosso? Conta para mim, como é que vocês escrevem aí no Mato Grosso? Isso é uma coisa que vocês têm que ter padronizado. Como não tem regra, a menos assim, regra gramatical, quando é algo oficial, por exemplo, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, você coloca São Paulo. Se é Folha de São Paulo, é Folha S. ponto, tá? Porque não é oficial. Tudo que é do Estado é inteiro. Isso é regra gramatical. Então, vocês têm que ter esses padrões próprios. Ó, Cuiabá barra MT ou Mato Grosso. Mato Grosso ou Barra do Garças, MT. Tá vendo, gente? Vocês têm que ter o próprio padrão de vocês. Obrigada, Wagner. Obrigada, Daniela. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. No manual de redação da Folha, até 10 era escrito, com letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir de 10, você grafava 11 numeral. Vocês têm que ter isso aqui. Data. Como é que vocês vão colocar os textos de data? Vai ser com barra? Vai ser com hífen? Vai ser com caixa alta? Vai ser com a primeira letra em caixa alta? Vai ser tudo em caixa baixa? Vocês têm que dizer... Isso é vocês, tá? Eu tô trazendo para vocês porque seu texto vai ficando uniforme, ele vai ficando coerente. Então, você vai dando uma situação de conforto para o teu leitor, para a tua leitora. Ela não vai ver MT, o que é MT? Mato Grosso. Ela já vai estar acostumada. Nossa, a doutora Alessandra escreve desse jeito. E é uma maneira de você deixar também a tua marca. Porque hoje vocês estão advogando, amanhã vocês podem ser ministra do Superior Tribunal de Justiça. E aí o seu voto, ele tem que estar muito coerente com o que você escreveu hoje. Porque é a mesma pessoa, mudou o cargo, mas a pessoa é a mesma. Faz sentido isso, gente, de vocês terem seu próprio manual de redação? Então, isso demanda uma reflexão. Como é que vocês vão fazer no escritório de vocês, na prática advocatícia de vocês? Quais cores vocês vão usar? Quais fontes vocês vão usar? Entendeu o que eu estou te falando? Isso é super importante. Faz sentido, né, doutora Giovana? Mesma coisa, vocês estão brincando aí do Pequeno Príncipe? Aqui, ó, como é que vocês vão fazer citação? Como é que vocês vão citar jurisprudência, doutrina, títulos, o título do livro, o título da... Isso a gente coloca em petição.
Quando a gente coloca lá, a gente não coloca a doutrina para Maria Helena Diniz, em sua clássica obra. Então, você vai colocar. Vai ser em caixa alta? Vai ser em caixa baixa? Vai ser entre parênteses? Vai ser entre aspas? Vai ser primeiro? Qual vai ser a ordem que vocês vão citar? A obra e o autor e a obra? Tem que ser padronizado. Você chega no McDonald's e tem Big Mac sem 2 hambúrgueres? Não. Tudo é padronizado, gente. Vocês têm que criar o próprio padrão. As coisas são como são por uma razão de ser. Aqui, ó, eu super recomendo esse livro, gente. O Dever do Advogado, de Rui Barbosa. Todos se acham sobre a proteção das leis, que, para os acusados, assenta na faculdade absoluta de combaterem a acusação, articularem a defesa e exigirem a fidelidade à ordem processual. Essa incumbência, a tradição jurídica das mais antigas civilizações, a reservou sempre ao Ministério do Advogado. Ó, eu citei, não tem certo e errado. Isso aqui são vocês que escolhem, tá? Então, aqui, ó, coloquei Barbosa Rui em O Dever do Advogado, página 36. Eu escolhi colocar a página. Aqui, eu escolhi não colocar a página. Quem quiser procurar, as duas citações estão na mesma página. Tudo isso, lembra da primeira aula de empatia? De fazer a persona? Seu trabalho é facilitar a vida da pessoa. Então, quando você coloca a página, você está facilitando a vida, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Depende. Tem citação estilo ABNT aqui no Brasil. Muitas vezes seguimos essa regra. Sim, obrigada, doutora Alessandra. Obrigada, doutora Giovana, pela participação. Ok, as regras da ABNT são para textos acadêmicos. Nós estamos falando da advocacia, do contrato, da petição, da queixa-crime. Nós estamos falando de outro texto. Mas eu sou advogada, mas eu também estou fazendo meu mestrado. A doutora Thaís está fazendo uma pós-graduação. Então, ela vai ter que apresentar Aí vai seguir a regra da ABNT. Lembra que eu falei no começo da aula qual é o limite da sua lei? Você tem que saber qual é o limite do teu texto. Às vezes, o limite do seu texto vai ser a norma da ABNT. E tá tudo bem, você vai seguir a norma. Você não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Você tem que ter em mente isso antes de começar a escrever. Porque, por exemplo, se você está num tribunal igual de São Paulo, que aqui tem uma recomendação, não é obrigação, que as petições sejam escritas em até 10 páginas, você já tem aí uma baliza. Tem um limite do texto. Se você está fazendo um contrato solene, você tem um limite. A lei colocou um limite para você. Mas eu não tô, Ive. Seu livro está em baixa, ninguém quer comprar teu livro. Então, o valor é inferior a 30 salários mínimos. É diferente o limite. Por isso que você tem que pensar em tudo. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é para isso que você paga. Para pensar. Para pensar. E a escrita só é reflexo do seu pensamento, do seu raciocínio. Eu estou ensinando, na verdade, eu não estou ensinando vocês a escreverem, eu estou ensinando vocês a pensarem. Que é uma aula de lógica. A escrita é uma lógica. Vocês sabem como surgiu a escrita? Antigamente, quando o pessoal estava lá na caverna, eles pegavam pedras e contavam uma pedra, 2 pedras, 3 pedras. Sabe cálculo renal, quando você tem pedra no rim? A palavra cálculo e pedra é a mesma coisa, de cálculos, de coisa pesada. Cálculo é pedra, significa pedra. Quando acabaram as pedras, não tinha pedra suficiente, 1, 2, 3, 4, eles inventaram a escrita. A, B, C, D, E, F, G, e começaram a juntar B, A, C, para juntar mais coisa para se tornar infinito. A escrita é para você contar algo, literalmente. Aquilo que os números não dão conta de contar, você utiliza a escrita, mas tem uma lógica. O ser humano inventou a escrita por uma lógica. Para se tornar infinito. Quando acabaram as pedras, utilizaram as letras.
Porque com a combinação dela você se torna infinita. Faz sentido isso, gente? Por isso que eu estou trazendo isso aqui, nada mais é para vocês pensarem. Eu passei algumas coisas de direito civil? Passei. Passei algumas coisas de direito penal? Passei. Passei algumas coisas de gramática? Passei. Mas o que eu mais estou passando é ensinar vocês a refletirem e como essas perguntas certas vão trazer boas respostas para os seus textos. Alguma dúvida, algum comentário? Vamos passando. E aqui, acho super. Ah, gente, só uma coisa aqui, ó, que a gente estava falando na checagem, queria até colocar aqui, voltando na aula da checagem, que eu falei de checar nome. Ó, o meu nome aqui, doador Ive Faria, mas eu sou Ive Farias. Deus mora nos detalhes. Já pensou se por um S é invalidado? Se por um S, não, essa doação não é válida, meus herdeiros chegam, porque a doutora, o nome dela é doutora Ive Farias, não Ive Faria, é outra Ive que está doando. Deus mora nos detalhes. Então, agora, voltando, eu quero trazer para vocês aqui as citações, essas seguintes citações aqui. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E nos aprisionamos em nossos próprios jogos de linguagem. Quem falou isso foi esse filósofo de linguagem austríaco Ludwig Wittgenstein. Quem aqui fica preso nos próprios limites? A doutora Giovana falou das regras da BNT. Quem muitas vezes se sente aprisionados nos próprios limites? Tem alguém que gostaria de compartilhar? Pessoal da Cefaz, vocês têm aí os limites da secretaria. Não é que tem que fazer as coisas de acordo com os limites? Então, acho que é uma reflexão para a gente trazer aqui, estamos encerrando a aula, de nos aprisionamos em nossos próprios jogos de linguagem. Se a gente se prende, nós que estamos nos prendendo, nada impede que a gente se liberte. Vocês concordam que essa aula pode ser uma libertação? Se você lê um livro diferente, vai passear, conhece outras coisas, você está expandindo os seus limites, porque você expandiu os limites do seu mundo. E aí, eu quero contar para vocês aqui, não sei se vocês perceberam, que os slides têm obras... Ai, gente, desculpa, o que eu fiz aqui? Voltou para a tela? Voltou para a tela aqui? A tela não parou de mostrar pra gente, doutora Ivy. Aqui, ó. Nossa, Aqui, será que aqui foi... todas as minhas... Todos os slides, eles têm obras de arte. Então, no meu livro também. Meu livro é feito com obras de arte. E se alguém sabe por que eu coloquei obras de arte no meu livro? Alguém tem alguma ideia? Alguma questão? Tem? Quem tem alguma hipótese por que eu escolhi por que eu escolhi colocar a obra de arte no meu livro? Para ilustrar melhor a escrita. Sim, mas por que eu escolhi obra de arte? Por que eu não contratei a ilustrador para fazer isso? Minha personalidade? Obrigada, Thaís. É uma boa hipótese, mas eu vou falar a verdade para vocês. Não, eu não tinha dinheiro para pagar ilustrador e eu resolvi usar obra de domínio público para ilustrar a minha escrita. E como é que foi e por que então eu escolhi, porque era obra de arte de domínio público, você não ia pagar R$ 1 por elas? Ok, tem isso também. Mas todas elas são do Cezanne e do Matisse. Boa solução, né, Tiago? Exato. Então, eu super recomendo, por isso que a gente chegou aqui nessa coisa. Essa tela aqui do Cezanne, quando eu fui para o MASP um dia, teve uma exposição de arte no MASP, de terça-feira, era gratuito. Eu, estudante, fui lá e eu vi
lendo na legenda que o Cezanne tinha feito direito. Ele tinha sido colega do Matisse. Então, o que que eu fiz? A minha solução, além de não pagar, eu tinha um orçamento para fazer o livro, além de não pagar ilustrador, faz sentido você utilizar a tela de 2 advogados. E aí eu comecei a pesquisar até as telas que esses 2 advogados tinham pintado. E aí eu comecei a pesquisar a vida deles e achava a tela que conversava com o meu texto e fui juntando. Assim é escrita. Quando você quer transmitir uma ideia, é isso que você faz. Só que isso só foi possível porque eu expandi meu mundo. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Eu saí da minha casa, eu fui ao museu. Então, a recomendação que eu dou para vocês é muito bom, que incrível. Obrigada, Thaís, obrigada, Giovana. A recomendação que eu dou para vocês é expandam o seu número, o seu mundo. E todo mundo que está nessa aula aqui ganhou de presente meu, eu dei para os meus alunos e minhas alunas que estão ao vivo, me prestigiaram, participaram. O pessoal da UAB já colocou no chat uma forma de expandir o mundo, que é uma petição inicial do Rui Barbosa. Me levou 1 ano e meio para encontrar uma petição inicial do Rui Barbosa. Eu pesquiso muito, gente. Eu não chego e dou aula para vocês assim, vou dar aula. Eu estudo, eu pesquiso. Vocês viram, perceberam que eu fiz a persona de vocês e pesquiso cidades do Mato Grosso. Inclusive, hoje foi super engraçado que o Google agora está achando que eu estou no Mato Grosso, que eu fico pesquisando aí para ter conversa com vocês. E ele me falou que o STF decidiu que vocês têm mais um município. Eu achei tão legal, quero ir nesse novo município aí de vocês. Olha que legal, já estou aprendendo notícias do Mato Grosso. Então, para vocês expandirem o mundo para vocês, eu coloquei uma petição inicial do Rui Barbosa. Eu fico pesquisando na internet como as pessoas escrevem, como as pessoas escreviam, e achei uma petição inicial do Rui Barbosa. E é para vocês lerem e verem que, mesmo ele não tendo sido meu aluno, ele escrevia com os princípios da linguagem simples. E o pessoal da Cefaz vai gostar, viu? É um caso de direito tributário, tá? Que o Rui Barbosa defende uma empresa contra a Fazenda Nacional. E eu brinco, gente, com vocês. O Rui Barbosa escreveu uma petição inicial em 9 páginas. Então, se Rui Barbosa escreveu uma petição inicial em 9 páginas, quem vocês pensam que são para escrever em 20 e 30? Se Rui Barbosa, a águia de Aia, conseguia ser conciso, concreto, aplicar os princípios de linguagem simples quando nem existia isso, vocês também conseguem. E esse é meu presente para vocês expandirem o mundo. Já está no chat de vocês, 9 páginas. Vocês vão adorar ler esse causídico aí. Município de Boa Esperança do Norte. Ai, eu tô louca para ir, doutor Wagner. Você viu? Apareceu para mim no Google. É, município de Boa Esperança do Norte. Gente, eu fiquei tão feliz. Tá aqui no, doutora Daniela, o pessoal da OAB colocou em cima o presente. Achei interessante a forma como escreviam naquela época. Não é legal? Legal, né, doutor Jorge? Doutora Daniela, muito obrigada. É, gente, é isso aí. Obrigada, gente. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não encontrou, doutora Adriana? Pessoal da UAB, pode fazer essa gentileza de colocar novamente? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no meu... Ó, vou colocar aqui, ver se eu consigo. OAB Mato Grosso, deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu acho que está aqui, ó. Rui Barbosa, petição inicial. É um presente mesmo. Isso aí é um presente que eu dou para quem me prestigia. Eu acho super importante, agradeço, viu? Obrigada, doutora Giovana, que abriu a câmera. Adoro quando abrem a câmera. Adoro quando falam comigo. Eu acho que as aulas. Abriu, doutora Dandara? Aí, ó, se alguém quiser o processo inteiro, me avisa. Eu consegui achar isso aí, gente. Eu pesquisei tanto. É sério, eu fiquei 1 ano e meio para achar isso aí. Ele tem o processo inteiro, se quiserem, para ver depois a sentença, tudo.
mas eu acho que como a gente está falando de advocacia, é super legal a gente trazer isso. Ó, a AB colocou de novo. E alguma dúvida, alguma coisa? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigada, consegui passar tudo. Gente, olha só. Aproveitem que eu estou aqui, viu, doutora Júlia Bergamasco? Muito obrigada. Colocou falando da aula na sua internet, lá nas suas redes sociais. Ah, doutora Thaís, eu faço com gosto, gente. Eu amo dar aula. Eu amo dar aula, eu amo trazer o melhor para vocês. Eu fico pesquisando aqui, eu me divirto muito, ainda mais agora no Mato Grosso, o novo município aí, eu adorei. Fiquei super feliz, fiquei super encantada com essa, né, boa felicidade ali. Obrigada. Tô super feliz de estar com vocês no Mato Grosso. Então, Júlia, esse presente aí, o que que eu tô falando para vocês? Para vocês expandirem seu mundo e aproveitem, a gente tem um mês aqui, o mês de outubro juntos. Então, quem quiser, fiquei com vergonha de fazer o contrato na sala, participar, tudo bem, manda no meu e-mail. A OAB tem meu e-mail, manda na área de aluno. Quer que eu corrija o texto? Quer que eu leia o texto? A hora é agora, gente. Pode mandar. Não, não tem preocupa, não. Eu adorei que você participou, doutora Thaís. Na próxima, o pessoal da OAB ajuda a gente aqui, é o caminho, a gente se faz caminhando. Quer, manda no meu e-mail, falecom@ivefarias.com. Vou colocar meu e-mail aqui, ó. Quem quiser escrever, quero fazer o exercício do contrato, manda para mim, que eu coloco lá, ó, no e-mail. Ai, obrigada, Rosana. A Rosana falou, obrigada pela doutora de aula. Semana passada eu estava pelo celular e perdi o presente. O celular descarregou, não tinha bancado. Aula maravilhosa. Obrigada, doutora Daniela. Ó, obrigada, gente. Obrigada, Rosana, pelos comentários. Quem tiver dúvida, quiser fazer o exercício do contrato, mandar para eu colocar, tá aqui o meu e-mail. Tô lá nas redes sociais, a doutora Júlia Bergamasco está aqui de testemunha que me marcou, eu respondi. Quem quiser, aproveita, gente. Vocês pagaram o curso, a OAB pagou o curso para eu estar aqui para vocês. Eu tô aqui disponível para vocês, aproveita, tá? Quem quiser, fiquei com vergonha de participar. Não foi igual a doutora Thaís, igual a doutora Giovana, mas por favor, gente, participa na próxima aula. Quer participar? Tô com dúvida? Manda, que nós estamos aqui. Tem mais 2 aulas e a gente quiser, tá bom? Posso encerrar? Alguma coisa a mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Só gostaria de agradecer, doutora Ivy, pela essa aula maravilhosa e por esse exercício. Ai, É muito bom. obrigada. Vai ter lista de presença? Eu acho que não, porque senão o pessoal da UAB que fica aqui com a gente, José, vai ter lista de presença hoje? Acho que não, né? Obrigada, Poliana, obrigada mesmo. Boa noite. Eu acho que não, mas a gente teve aqui e eles ficam registrados também, né? Nós estamos com 46 pessoas ao vivo hoje. Então, Thiago Cardoso da Costa presente. A gente extrai relatório da plataforma. Ó, gente, não precisa, viu? Lista de presença. Obrigada, Geraldo. Sidneia, gostou do presente? Você vai. Gente, sério, lê Rui Barbosa. Abre seus horizontes, amplia sua mente. Já pensou se eu não tivesse ido no museu? De onde eu ia tirar dinheiro para pagar ilustrador e ilustradora para fazer meu livro? E modéstia à parte, né? Ficou muito mais legal, porque agora eu tenho essa história para contar do Cezanne, do Matisse, e o livro ficou lindo, 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 lindo. E de muito bom gosto também. E vocês agora estão recebendo mais repertório. Obrigada, Vitória, obrigada, Maísa, obrigada, Nayara, Tainara, perdoe-me, muito obrigada. Obrigada, viu, doutora Daniela? Um beijo aí para você, em Barra dos Garças, adorei que os Garças são rio, amei saber disso. Também ampliei meu mundo graças a vocês. Muito obrigada, vou encerrar aqui. Obrigada, viu? Obrigada, doutor Renato Eunésio. Gente, posso contar? Posso contar? O doutor Renato Eunésio é meu irmão. Meu irmão advogado lá da Bahia veio assistir minha aula. Nosso escritório está em peso aqui. Obrigada, obrigada, gente. Meu irmão é Salvador, Bahia, mestre na Universidade Federal da Bahia. É uma honra estar aqui. Obrigada, viu? Alessandra, tá vendo? Aqui, casa de ferreiro, não é espeto de pau, não. Mais uma dica, tá, gente? Nunca perca a oportunidade de mostrar seu texto. O meu vizinho queria alugar minha vaga
Aí ele falou assim, aí eu falei, tá, vou mandar o contrato para você. Ele falou, não precisa de contrato, não. Eu falei, precisa sim, porque eu sou advogada. Aqui, Casa de Ferreiro, o espeto não é de pau. Mas foi uma forma que eu encontrei de mostrar o meu trabalho. Aí eu mandei o contrato todo bonitinho, todo arrumadinho. Na hora que o vizinho estiver precisando de uma advogada, ele vai lembrar de mim. Tá bom? Seu texto é seu cartão de visita. Penélope Xavier. Obrigada, Adriana. Obrigada, obrigada por tudo. Obrigadão. Tchau, gente. Até semana que vem. Boa aula. Boa semana para vocês.